Oi galera, Davi Alves, quem aqui fala para dizer a minha primeira impressão do livro O Hobbit. Acabei de ler O Hobbit e como é bom. Tudo o que o autor se propõe a fazer, isso é visto, por exemplo, no capítulo 1. O Gandalf, ele faz um desenho na porta do Bilbo e os anões, eles descobrem que esse era o gatuno depois. Mais o Bilbo, né, já que os anões sabiam o que significava o desenho e o Bilbo não. E ele se prova realmente isso ao longo da história. Eu não falo muito porque senão... Isso não é um spoiler, de certa forma, porque aparece muitas vezes na história, e então eu acho que não pode ser considerado um spoiler. Pelo menos eu não considero spoiler. Já que aparece no primeiro capítulo do livro. A história do livro, ela vai avançando, 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 subindo, 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 subindo. Mas em um momento ela volta novamente, até porque a história do Hobbit, como o título mesmo sugere, é bem isso, ou lá e lá de volta, ou lá e de volta outra vez. Então Hobbit é basicamente isso. É uma aventura que eles vão até a Montanha do Dragão, até a Montanha do Dragão Smaug, o nome do dragão. Assim, é muito interessante um livro que aborda todos os pontos que se propõe a abordar. Alguns já foram abordados, principalmente sobre as histórias de eras anteriores, e aqui os próprios anões viveram, mas que só Gandalf tinha conhecimento por ser mais velho. Mas eu espero que sejam abordados no livro do Senhor dos Anéis ou em Silmarillion, já que é um dos que aborda, se eu não me engano, uma das primeiras eras ali da Terra-média. Eu não sei se esse livro, A Vida dos Hobbits, a Treva Mata, que se eu não me engano é Floresta das Trevas, são também parte da Terra-média, mas eu espero que sejam, até porque estou muito familiarizado com esse mapa. A viagem a propósito de Hobbit dura um ano. Eu não vou falar muito da história porque talvez no dia saia uma resenha desse livro, quando eu releio ele pela segunda vez, e com certeza eu vou reler esse livro muitas e muitas vezes, porque a história é sensacional. Ela vai um crescente, vai crescendo, 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 e chega no final, o que me fez questionar, e muito, se a história não foi escrita em um diário, por exemplo, pelo Bilbo Bolseiro, visto que tem uma parte do livro que ele apaga, e essa história, essa parte, é complementada por ele depois, pelas pessoas que estavam, de certa forma, acordadas quando tudo aquilo aconteceu e ele não. Então eu acho muito provavelmente que o Hobbit é uma história do próprio Bilbo. Ele escreveu ali depois de ter vivido todas as aventuras e colocou essas em um diário. Eu particularmente acho que devam ter sido um diário. Mas não porque a história é narrada em um como um narrador observador. Então ele não está diretamente ali inserido na história. Mas o livro é super, 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 super maravilhoso. Super indico que você leia. Assim, eu não assisti ainda os filmes. Tenho uma expectativa muito grande acerca da fama que eles têm no cinema. Dizem que é ruim. Foi uma decepção muito grande que os fãs tiveram quando viram um filme adaptado do livro. E o livro é grandiosamente melhor. Eu, particularmente, tremi demais quando vi o dragão. O livro, eu acho que ele dá alguns espaços para pensar, mas é mais para que a gente veja por uma nova perspectiva. Eu acho que o livro não dá uma pausa da aventura, mas sim para a construção de um personagem que ainda está sob situação de aventura e estresse. Eu não posso falar muita coisa, porque senão eu vou entregar muito spoiler, então eu vou ficar por aqui. É um livro que eu super recomendo que você leia. Não sei quantas estrelas vou dar, porque isso vai ser melhor definido na resenha. Então já se inscreve no canal para não perder essa quando sair, que vai com certeza sair. Eu vou falar muito, muito, muito desse livro. Super recomendo que você leia mais pausadamente. Eu li de uma vez só, então a aventura que durou um ano no livro. Foi por me visto em mais ou menos 5 dias. O que eu não recomendo é que você faça, porque você vai perder muitos pontos importantes, principalmente da construção de arcos de personagens que acontece no livro. Pelo menos de 2 ou 3 personagens acontece. O final me surpreendeu. Eu pensei que o Gandalf ia virar uma ave, seguir eles por todo o caminho e depois ia fazer com que uma correnteza de água levasse o ouro para fora da montanha, mas isso não aconteceu. E o final foi melhor do que que eu esperava. Aconteceu ali no capítulo 5, então não é um spoiler, uma guerra para definir esse final, e ela, com a forma com a qual ela foi descrita, você vai ter que ler o livro para saber como tudo isso aconteceu. Uma outra coisa também muito interessante é que guardem as informações e descrições da montanha quando essas estiverem sido desenvolvidas ali pelo autor, porque isso vai ser muito importante para entender um pouco melhor como a guerra aconteceu, se desenvolveu e como as pessoas conseguiram sair dessa. Ou será que não conseguiram sair dessa? Você vai ter que ler o livro para descobrir. Então, novamente enfatizando esse ponto, a descrição da montanha é essencial para que você consiga compreender melhor como a guerra aconteceu. E principalmente todos os personagens, tudo nesse livro tem um destino. Todo ponto nesse livro é colocado com propósito. Toda descrição é feita de forma que você não vai perder o seu tempo lendo. Não é uma descrição chata, como por exemplo em outros livros, é uma coisa que eu odeio em livros, que não te levam a lugar nenhum. Então o Hobbit ele consegue fazer isso da melhor maneira possível. Ele faz uma descrição que no futuro do livro, para o fim da história, vai ser muito importante. Principalmente
tudo o que é colocado nesse livro, tudo o que é colocado nesse livro você pode aproveitar da melhor maneira possível para entender a história, também da melhor maneira possível. Então, assim, o autor ele sabe escrever isso, ele escreve maravilhosamente bem. A tradução está sensacional, muito boa mesmo. Tem umas músicas aqui e acolá que você pode ler em forma de prosa, o que eu super recomendo que você faça para deixar a leitura um pouco mais fluida. Então, acho que tirando essa parte da música, que não é em nada desagradável, o livro é sensacional. Eu super recomendo. Principalmente se você tiver uma ressaca literária, leia esse livro. Eu super recomendo que você leia esse livro. É um mundo de fantasia, então espere ver muitas coisas extraordinárias. E também é um mundo de aventuras, então espere que muitas dessas aconteçam ao longo do livro. São sensacionais. O jeito com que ele escreve as aventuras para ser a próxima ainda maior do que a anterior. Até que isso não aconteça, né? Já que foi feito por só um personagem, então deixe-me tentar explicar isso da melhor maneira possível. Às vezes as aventuras são vividas entre os 14 personagens, entre 15, né, já que o Brandalf estava com ele ali em parte do caminho, e depois só por um, que é o Gatuno, como eu já disse a vocês no primeiro capítulo 1. Então talvez porque as aventuras são vividas só por uma pessoa, por um personagem, não por todas, isso talvez tenha dado um certo afastamento da aventura em que eles estavam vivendo, e fizesse com que a gente questionasse se essa escolha era realmente boa ou não. Mas no fim, sim, porque o personagem é muito bem construído por causa dessas aventuras que ele vive. Então o arco é muito bem construído, principalmente o Bilbo. São 14, 15 os protagonistas do livro, mas acho que o Bilbo ele tem o maior destaque nesse. Basicamente é isso, é uma primeira impressão, não uma resenha. Não vou contar parte da história porque isso vai ficar para a resenha. E eu espero que um dia eu faça aqui no canal, então já se inscreve para não perder. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que também gosta de O Hobbit ou que quer ler esse livro. Quem sabe ele não se interesse bem mais com essa minha primeira análise do livro. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.